Queridos, eu conversei com os meninos ali, que trabalham com o Data Show. Eu queria ler em 4 endereços bíblicos. O primeiro que eles vão colocar ali é Números, no capítulo 23, versículo 19. Está aqui, ó, é esse aqui, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete ou faz uma promessa e deixa de cumprir? Agora vamos lá para Josué 21, 45. Diz assim: de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, trazendo para nós, nenhuma delas ele falhou. Todas elas, essas promessas, ele cumpriu. Vamos para o terceiro endereço, vamos lá. Pode colocar. Está com eles, pode soltar o terceiro. 2 Pedro 1, 3 e 4. Vamos pelo 3 aqui. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio de conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês ou nós se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Último endereço, Hebreus 10, 23. Diz assim: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu, ele é fiel. Amém? Se Deus promete, ele é fiel. Feche seus olhos, por favor. Amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e te bendizemos por tudo que o Senhor é para nós. O Senhor é o Deus de promessa. Fale conosco, Senhor, como o Senhor já tem falado desde o início do louvor. Nos alimente para que nós saímos daqui, Senhor, transbordando de alegria no Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar, meus amados. Quero dar uma boa noite especial também aos irmãos que estão no YouTube. Que Deus te abençoe e que o Senhor fale também contigo. Antes de eu começar a ministrar a palavra, eu queria dar o tema para você que gosta, que anotar, conquistando as promessas. Esse é o tema da ministração. Nós andamos por alguns endereços bíblicos e todos eles deu para perceber a fidelidade de Deus naquilo que Ele promete. O homem ele pode ser infiel, o homem pode não cumprir com suas palavras, mas Deus é fiel. E essa frase, Deus é fiel, ela começou em 1999, ser colocada em vidro de carro, traseira de carro. Começou antes de entrar o ano 2000, e como diz na linguagem virtual, viralizou no mundo inteiro. Essa frase nasceu nessa faixa entre 1999 ao ano 2000. E essa palavra Deus é fiel, ela entrou desde um centro de prostituição até um ambiente perigoso de tráfico, em tudo aquele lugar ela entrou. Deus é fiel. E a verdade é que Deus é fiel. E nós temos essa certeza, e isso é combustível, é alimento para a gente seguir a caminhada do cristianismo aqui na terra. Agora, nós vimos aqui, por exemplo, esse primeiro versículo que eu li aqui, que se trata de as profecias de Balaão. Balaque queria que ele profetizasse. Ele fala aqui acerca, que diz que Deus não é homem para que minta. E Deus não permitiu que ele profetizasse. Deus tinha bênção e não maldição, né? Então, o que a gente percebe na caminhada da palavra de Deus em todos os livros é que existe um Deus que não foi tocado por homem algum, que é fiel, exatamente com suas promessas. Todos nós temos promessas de Deus. E por que o tema é esse, conquistando as promessas? É porque nós precisamos
acionar essas promessas, nós precisamos destravar essas promessas, nós precisamos esticar a nossa vida com Deus para receber essas promessas que Ele é fiel, Ele prometeu. E o que entristece a Deus não é nem os líderes que conduzem as pessoas, é Deus ver pessoas passando necessidade, não estou falando apenas financeiro, mas pobre em muitas áreas, porque não entendeu o princípio da palavra, que um dia Deus liberou promessas. Irmãos, esse livro aqui, ele tem cerca de 8.000 promessas. As estatísticas mostram que nem o dízimo das 8.000 promessas, que são 800 promessas, alguém alcançou. Talvez 5%, sei lá. São 8.000 promessas. E se nós vimos nos textos lidos que Deus é fiel, que Ele não é filho do homem para que minta, Ele quer liberar promessas sobre a sua vida. E o propósito nessa noite que a gente está aqui, junto com os irmãos, o grupo que está aqui, alguém que está nos vendo pela internet, é ativar essa verdade de Deus na sua vida. Eu não sei o que os irmãos têm vivido, eu não sei o que as irmãs estão passando, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus é Deus de promessa, Deus é fiel. Ele vai cumprir aquilo que um dia Ele prometeu na sua vida. Irmãos, agora, existe uma trajetória, existe uma caminhada para que a gente alcance essas promessas. Existem umas condições para que isso se materialize em nossas vidas. Não é apenas o estalar de dedo, porque está escrito que as promessas de Deus são infalíveis e que Ele é fiel. Não. Como tudo, irmãos, existem algumas condições, existem algumas regras, não que Deus seja Deus de regras. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor triunfa sobre tudo. Deus é misericordioso. Quantas pessoas têm sido abençoadas que aos nossos olhos não merecia? Quantas pessoas? Existem pessoas que são abençoadas, por quê? Porque um dia Deus prometeu àquela pessoa: ó, eu vou fazer isso contigo. Ele virou as costas para Deus, foi fazer as coisas erradas, mas Deus cumpriu com aquela palavra que Ele falou: eu vou te dar. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que aos meus olhos e aos seus olhos não são dignos de ser o que são e nem ter o que têm. Mas você vai analisar, você vê que aquela pessoa se afastou dos caminhos do Senhor, virou as costas para Deus, mas quando estava com Deus, Deus olhou para ele e disse: eis que vou te fazer um grande empresário, eis que vou te dar uma chácara, eis que vou transformar a tua vida, tu será isso, isso e isso. Se a Bíblia diz que Deus é fiel com a sua palavra, que Ele não é filho do homem para que minta, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele fala. Porque Deus, irmão, as promessas de Deus, e Deus, o que Ele diz aqui na Bíblia, não vai ser, o que Ele diz é. O que Deus diz é, e acabou. E acabou. Não se confunde o resultado de uma infidelidade. Não se pode misturar o galardão de quem não é ativado, de quem não mantém uma vida de fidelidade com o Senhor. Não se questiona, isso aí é outra coisa, mas aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir, irmãos. A diferença, eu falo por experiências, que conheço aí muitas experiências, é que quando a pessoa recebe aquela promessa, que está fora dos caminhos do Senhor, está fazendo coisas erradas, mas recebeu aquela promessa, ele vai lembrar: primeiro, não, Deus falou e Deus cumpriu, realmente veio. E aí ele acomoda e começa a seguir aquela vida dele. Tem um inimigo que a Bíblia chama de Satanás, que vai lá e rouba. Quantas pessoas foi Deus que deu e o diabo levou? E tem muita gente que diz assim: o que Deus dá, o diabo não toma. Depende. O que Deus deu foi para a glória dele. Uma vez que Ele deu e você se afastou, qualquer pessoa se afastou, Ele tirou a mão da proteção. A Bíblia diz que a mão do Senhor está sobre aqueles que o temem. Está lá em Ezequiel. Sobre aqueles que o temem. E a primeira coisa que acontece com a gente, irmãos, quando a gente se afasta do propósito, da promessa que Deus falou conosco, quando nós viemos para Ele, é se afastar. Quando a gente acontece isso, se afastar, a primeira coisa que acontece, as promessas vão se cumprir, mas a tendência é você perder. Talvez o Espírito Santo está falando com alguém aqui na internet, ou que está aqui presente, que você precisa retornar lá atrás, para que aquelas promessas de Deus, elas não fujam do teu controle, ou então volte para ti, porque o que Deus prometeu, Ele cumpre. Ainda não terminou o prazo. Se o Senhor prometeu,
Ele vai cumprir. Então, meditando nesses textos que eu li aqui com os irmãos, esses 4 endereços bíblicos, eu pude entender que existem condições para conquistar. E é sobre essas condições que eu quero compartilhar esse tempinho aqui com você. A primeira condição, você que está anotando, é a renúncia. É a renúncia. É fato que é muito difícil você renunciar. Primeiro que a ciência, a sociologia nos mostra que nós somos frutos do meio. Nós somos aquilo que a gente convive. Agora, imagina você renunciar tudo isso que está em tua volta, dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua escola, no vizinho, aonde você vai. Mas a primeira condição, irmãos, é que eu preciso renunciar os desejos mundanos. O que nós temos vivido, principalmente nas últimas, vamos colocar aí, 4, 5 décadas? O que nós temos vivido? É uma prática de que o vizinho ele tem o carro X, o meu alvo é o carro do vizinho. Se o vizinho comprou uma chácara em tal lugar, o meu próximo projeto é ter aquela chácara naquele lugar. Se fulano conseguiu fazer isso, o meu alvo é fazer aquilo. Inclusive somos incentivados. As empresas, todos os proprietários, eles contratam aquelas mentorias para dizer que você pode alcançar o que fulano tem. É claro que de uma maneira assim bem leve, mas ali existe uma sublimação. E aí nascem os desejos do mundo. E nós não, irmãos, nós que entregamos nossa vida para Jesus, a nossa vida não pode ser só aqui, tem que pensar no futuro. Então, lança-se aquilo ali, e as pessoas esquecem, e começam a investir de maneira pesada aqui. Começa a nascer aquela, irmãos, e invejas. Tem pessoas que têm inveja um do outro, tem inveja. O sistema é tão forte, a maneira como as coisas vêm, que começa a nascer inveja. E sabe qual é o perigo maior? Inveja de pessoas que conhecem a palavra. Pessoas querem ter inveja de pessoas que conhecem a palavra. Meu pai dizia assim, a inveja do cristão é pior do que uma feitiçaria, porque ele tem poder até no olhar. E infelizmente, irmãos, isso aí nasce, parece que tem uma competição, sabe? Eu tenho que alcançar aquele nível. Fulano, ele calça um sapato bonito, eu quero aquele sapato dele, entendeu? E não relaxa, não fica à vontade como servo de Deus, para Deus cumprir naturalmente. Então, irmãos, a primeira condição que nós precisamos ter é a renúncia. Lá no livro de Tito, no capítulo 1, por favor, o menino nota, capítulo 2, perdão, no versículo 12, eu gosto desse versículo, lá em Tito, no capítulo 2, versículo 12, diz assim, ó: ela nos instruiu a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa. No futuro? Não, nessa área presente, nessa era presente. É para hoje. A simplicidade, a humildade, maneira sensata. Mas nós não podemos desejar as coisas mundanas. Eu não sou desse mundo. Eu tenho que desejar as coisas eternas. Eu tenho que tomar posse das promessas de Deus na minha vida. A maior pregação não está aqui agora no púlpito um pregador, é a sua vida, fazendo uso e recebendo as promessas que Deus fez. Deus falou que ia curar fulano e curou. Isso é uma maior evangelização, é uma promessa de Deus cumprida. Então, eu não posso ser laçado pelo mundo, eu não posso ser envolvido nos desejos mundanos. Olha, irmãos, a Bíblia diz assim: sede santo como eu sou. E muita gente, a ficha demora muito a cair, para entender que quando o Senhor diz para ele que ele é santo, não é aquele milagroso, não. É separado das coisas do mundo. Fulano é santo, fulano é separado do mundo. Sabe qual é a promessa de Deus para o cristão? É aquele que a vida dele está voltada a trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, igreja. Isso é chato? O mundo acha.
Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então tem um mistério nisso. Agora, por que que as promessas que já foram liberadas, eu li em 4 endereços, estão aí para nós receber, tem muita gente que não recebe? Porque está voltada para as coisas do mundo. Não tem jeito de chegar, irmão, as coisas de Deus é divina. O Senhor é santo. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele vira as costas para o pecado. Deus não faz isso. Então, quer dizer, conquistando as promessas, eu vou conquistar as promessas que eu preciso. Para quê? Eu preciso conquistar essas promessas que já foram liberadas. Como eu falei, cerca de 8.000 promessas. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. É uma promessa. Será que tem alguém aqui que está com a luz atrasada? Será que está sentindo falta de alguma coisa? É provável que tenha. Mas o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque nada é tudo, né? É de nada terei falta. Nós entendemos isso aí do ano passado para cá. Então, irmãos, Tito explica que nós temos que renunciar os desejos mundanos. Depois de você renunciar aos desejos humanos, agora você vem para a intimidade e você precisa o quê? Renunciar o desejo pessoal. Existem os desejos do mundo geral e os desejos pessoais. Desejos pessoais que têm afastado de receber as promessas de Deus. Desejos ocultos. Desejos, irmão, do mundo mais pessoal, onde aquilo ali impede um crescimento espiritual, uma vida no Espírito, uma vida com Deus, uma abertura de ouvir a voz de Deus, uma abertura de sentir a presença de Deus, um ambiente onde você glorifica a Deus sem ninguém pedir, um ambiente onde você sente a chegada de uma glória, um ambiente onde você sente o hálito de Deus. O ambiente, os desejos pessoais, eles impedem. E a promessa de Deus é ficar em Jerusalém até que do alto receber poder. Ficai. É uma promessa das 8.000. Então os desejos pessoais, eles também nos afastam das coisas de Deus. Ele nos leva para distante do Senhor. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16... Coloque para mim aí, por favor. Ele relata aí, para que a gente tenha uma vida no Espírito. Ele diz assim, por isso digo-vos, ele falando para os irmãos de Gálatas, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da sua carne. Como que eu vou alcançar uma promessa se a promessa é espiritual, mas o meu desejo carnal, ele está superando as coisas espirituais? Eu preciso viver no Espírito. Uma coisa que eu repito 1000 vezes, se for necessário, eu vou repetir. Tem muita gente que não sabe quem é. Não sabe quem é Ele. Pensa que é alguém que veio e no máximo vai dizer assim, vou chegar a hora de morrer, vou embora, acabou. Não. A Bíblia diz que nós somos um Espírito. E isso é forte. É o Espírito com letra E minúscula. Para quê? Para que haja uma testificação com o Espírito de letra E maiúscula, que é o Espírito de Deus. Então eu preciso saber quem sou eu. Eu sou um Espírito que tem um corpo, que dentro dele habita uma alma. Eu tenho um relacionamento, eu me relaciono com o Senhor no meu Espírito. Eu sempre falo, o Senhor fala com o nosso Espírito. E o Senhor não vai falar com o nosso Espírito se os desejos carnais fluírem mais, aparecerem mais. Irmão, o entretenimento aí está matando as pessoas que têm promessa. O entretenimento está tirando da tua mão um metinho chegando a promessa que o Senhor te prometeu. Irmãos, tem pessoas que estão chegando aqui na mão a bênção da promessa revelada. Em orações, em busca, em jejum, círculo de oração, não sei. Está bem aqui e perdeu, porque os desejos carnais foram mais fortes. Ou seja, entregou aquilo ali que em questão de minutos, segundo, uma obra, uma bênção gigante, perde no estalar de dedo. Então é isso que Paulo escreveu para os irmãos de Gálatas. Então a primeira coisa, eu quero que você grave isso, irmãos, é a renúncia do mundo e também dos desejos pessoais. Agora, qual seria uma outra condição de Deus para que as promessas fossem e sejam conquistadas na tua vida? É uma condição muito interessante e simples,
para quem entregou a vida a Jesus. Sabe qual que é, irmão? Ser altar de Deus. Dá um glória a Deus aí, igreja. Ser altar de Deus. Se Deus é Espírito e eu sou Espírito, Deus não vai falar aqui, chegar na terra, já passou esse tempo. Que Ele vai chegar aqui agora lá na praça, ali na beira-rio, e levantar a voz: eu sou Deus, eu estou aqui. Não, de jeito nenhum. Ele quer altar para Ele se manifestar. E nós somos altar de Deus. Nós somos lugar onde Deus fala. Deus, Ele depende, entre aspas, tanto de nós, da criação dEle, que é Espírito, que até pessoas ímpias Ele fala. Agora, se eu sou altar de Deus, em mim é gerado uma comunhão, onde os mistérios ocultos serão revelados, como o próprio Jeremias escreve no capítulo 33, versículo 3, quando ele diz assim: clama-me e responder-te-ei coisas grandes e ocultas, que tu não sabes. Se eu sou lugar de altar de Deus, irmãos, eu tenho liberdade de conversar com Ele, porque Ele está aqui, e eu tenho liberdade de dizer para Ele: Pai, aquela promessa que o Senhor me deu, é hora de chegar. O problema é que para mim ser altar de Deus, eu tenho que estar limpo, eu tenho que estar numa condição de limpeza. Irmãos, no dia que Deus me deu a revelação de uma ovelha, literalmente física, aquela animal entrando aqui na igreja, quando Deus me mostrou ela entrando, eu vi os passos dela. Ela não entrou sozinha, não. Junto com ela veio uma nuvem de escuridão, assim, de sujeira, coisas erradas. Agora, por que não apareceu para mim lá no meu quarto onde eu estou orando? Por que foi aqui, que eu estava 5 horas da manhã aqui orando, e Deus me dá aquela revelação? Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, aonde o povo de Deus está, ali está Satanás. O propósito dele, o que é? É fazer com que esse altar, que é gerado dentro de nós, perca a força. Provérbios capítulo 23, versículo 7, eu gosto demais desse versículo. Salomão diz assim, assim como vê tua alma, assim eu sou. Você é aquilo que você vê. E eu sempre falei um dia desse aqui bem claro, que a primeira coisa que Deus dá para nós é uma visão, depois é o pé. Primeiro você vê lá na frente, o pé que vai atrás. Então, assim como ver a sua alma, assim eu sou. Você sabe se você precisa ser limpo. Você sabe como é que está o altar aí dentro para Deus vir e fazer morada. Cantar é fácil: faz de mim, Senhor, a tua morada. Mas será que está tudo certo? Será que Deus, ele vem por completo, Ele se desarma por completo e pousa dentro de você? Porque a Bíblia está dizendo aqui que nós somos templo e morada dEle. 1 Coríntios, no capítulo 6, está escrito assim, versículo 19 e 20, põe aí para nós ler. Está dizendo que aqui é a morada dEle. É nós que vamos falar por Deus. Está escrito assim, 1 Coríntios 6, 19. É um texto bastante conhecido, é um versículo que você já conhece, todos nós conhecemos, que fala, olha, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito? Acabei de falar. Paulo explicando para Corinto. Vocês não sabem que está em vocês, que o Espírito Santo está em vocês, o qual receberam de Deus, vocês não são de vocês mesmos. Agora, olha o outro versículo. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É templo e morada do Espírito Santo. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Porque vocês foram comprados por um preço alto. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é autoridade. Que Ele rasgou o meu escrito de dívida. Porque Ele me transportou de um império de trevas e me levou para o reino do seu amor. Aleluia. O sangue de Jesus é autoridade, não só é poder. Ele tem autoridade. E nós fomos transformados e regenerados pelo poder desse sangue, para que Deus viesse e habitasse em nós. É como se eu olhasse para você agora e dizer: olha Deus aí, olha Deus aqui, olha Deus aqui.
Essa é a visão do mundo espiritual. Os demônios olham para você e vê Deus. Os demônios olham para você e vê Deus. Outras vezes a gente escuta exemplo de pregadores, pessoas que trabalharam na área da libertação. Ele passa 10 metros de distância, 20 metros de distância, e demônio se manifesta. Quantos casos eu já presenciei, já vivi essa cena, que quando você chega para aquele demônio que tem 4, 5 pessoas em cima dele, aí ele dá o grito: aquele ali não, aquele ali não. Não deixa esse chegar aqui não, não deixa esse não, esse aqui não. Porque ele está vendo Deus na sua vida. Ele está vendo você como um altar de Deus. Então, nós estamos vivendo nos últimos tempos, sim. Se prega isso 24 horas, sim. Púlpitos fora de púlpito. Todas as evidências da volta de Jesus. Nunca foi tão forte como agora. E essa ferramenta, irmão, de cumprir uma promessa que Deus tem na vida das pessoas, porque tem que cumprir, Deus é fiel, Ele vai cumprir. Tem afastado as pessoas exatamente por isso, porque não são o altar de Deus. O Senhor não vai derramar um óleo numa pessoa que não esteja preparada para receber o óleo. Não. Agora, ele está livre. O óleo da unção, da graça, da sabedoria, dos dons que Ele quer derramar na sua vida, na minha vida, está aberta para todos, irmãos. O Senhor não faz acepção de pessoa, mas como Ele é onisciente, Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece as práticas sozinhas que você pratica. O crente fiel não é o que está na frente de todo mundo. O pastor fiel não é o que está aqui pregando. O pastor fiel é aquele que é fiel, longe dos irmãos, longe das câmeras, longe de todo mundo. Lá ali é onde ele está sozinho. Aí ali ele é altar. Ali Deus se move. Ali Deus se move na vida dele e usa ele, irmãos. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 16 ou 19, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Quem era Paulo? Igual Itamar, igual você. Diz também o Salmo 60, Davi escrevendo assim o versículo 12. Em Deus nós faremos proezas. É a parte A do versículo 60, 12. Em Deus nós faremos coisas extraordinárias, mas Ele precisa encontrar espaço dentro de nós para se tornar um altar. Então, para mim conquistar as promessas, eu preciso urgentemente ser altar de Deus. As coisas espirituais que se manifestam na terra, vou voltar a falar, é através de nós. Da criação de Deus e toda a criação dele, todas as criações que se movem são dicotônicas. Elas têm alma e ela tem corpo. Só nós que somos tricotômicos. Só nós que temos o Espírito. Só nós que o Senhor soprou nas narinas e deu o fôlego de vida. Só nós que Deus fala. Só nós que Deus conversa. Só Deus que nós usa. Só nós que Deus usa. Deus quer te usar. E nos últimos tempos que nós estamos vendo a volta de Jesus, invista mais nesse propósito do que nesse mundo. Toda sexta-feira de manhã eu gravo aquele videozinho lá de mais um final de semana. E quem está recebendo, graças a Deus por estar recebendo. Aí, toda quinta-feira é uma guerra para me pedir o Senhor a palavra. Deus me deu uma palavra, eu vou fazer a propaganda para vocês verem no sábado, dentro do cemitério. Você já viu vários vídeos feitos aí em cemitério. Nós estamos numa batalha, eu e o William, para saber se pode entrar, porque o nosso propósito é entrar. Possível levantar uma sepultura. Mas claro, exagero. Mas então, nós somos altar de Deus no nosso corpo. Lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João, lá no final. Não é o Evangelho de João. Lá fala do cuidado que nós temos que ter com o corpo. E aí é outro assunto. Olha o que está escrito lá. 3 João, capítulo 1, no versículo 2. Amado, oro para que tu vá bem. Vá bem com você. E para que estejam tão saudável fisicamente como você é espiritualmente. Posso fazer uma pergunta para você? Qual foi a última vez que você fez uma caminhada? Qual foi a última vez que você olhou o índice de massa corporal sua? Qual foi a última vez que você olhou para isso? É isso. Não estou nem aí não.
Qual foi a última vez que você conversou com alguém que te colocou na balança e falou: você tem 80 quilos, você tem que cair para 50, tem que perder 30? Qual foi a última vez? A Bíblia está mandando nós cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Deus não habita em corpo doente. 93% da humanidade hoje tem um corpo inflamado. 93%. E sabe por que o corpo está inflamado? Por descuido. Quando aparece um remédio que mete a injeção ali na pessoa para aliviar ele, pode aplicar. Mas quando aparece uma prática de mudança de estilo de vida, tomar um sucozinho de babosa todos os dias, ó, perna para que te quero. Mas o propósito é cuidar do corpo físico. Ele diz assim: ó, a tua alma vai bem, ó, oro para que tudo vá bem como você, e para que estejam tão saudáveis fisicamente como é espiritualmente. É a Bíblia. É a Bíblia. Teve um tempo na minha vida que eu era muito chato. Graças a Deus caiu a ficha e parei. Mas sabe aquela chatice por bem? Essa Priscila sofria, a Tássia sofria, a Lívia sofria, minhas noras. Porque os filhos vindo, né, os netos, e eu com cuidado com os netos, elas não, é uma brincadeira. Os netos vinham, eu falei: não dá isso para eles. Dava de todo jeito. Não é o caso deles aqui, mas crianças com 2 anos ali, bota Coca-Cola até numa mamadeira. E leva a vida de todo jeito. A Bíblia está dizendo que o nosso corpo tem que ter saúde. Então, as promessas de Deus também exigem o quê? Nosso corpo ser um altar do Senhor. Ser um altar de Deus. E a última que eu quero falar, que essa aí a gente é bem parecido, tem a semelhança de tudo que eu estou falando. Essa condição para que as promessas se cumpram na nossa vida, é morrer para o mundo. Isso aqui é um apanhado final, é morrer para o mundo. E você sabe que morrer não é fácil. Você deixar de fazer as coisas que trazem prazer físico, emocionais, almático, não é fácil. A morte mundana é que traz a vida celestial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que você não morresse, tivesse vida eterna. Deus amou o mundo, mas o amor dele era enviando um filho para morrer, para que você fosse se desligado desse mundo. Em outros endereços bíblicos diz assim: porque o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada para nós, irmãos. Eu jamais vou receber promessas de Deus cumprir na minha vida se eu sou uma pessoa mundana. Se eu sou uma pessoa mundana, eu não terei acesso às promessas de Deus, porque Deus é um espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito. Então o mundo tem que se sair de dentro de nós, e só quem sabe se você está envolvido no mundo é você mesmo, sou eu mesmo. Só nós sabemos, só nós temos a convicção que eu preciso largar as coisas mundanas. Então eu preciso morrer para o mundo. E não brinque, e não pense que é fácil, porque o mundo, ele está assim tão perto e vive na sua vida que você nem percebe. Principalmente nos dias de hoje. O mundo está tão palpável que quem está vivendo no mundo com as coisas mundanas não percebe. Não percebe. Trocaram as coisas espirituais, trocaram o tempo espiritual para viver as coisas do mundo. E o cristão, vamos usar uma palavra para você entender, o crente, ou ele morre para o mundo, ou ele morre para o mundo, ou ele pode até correr o risco da vida eterna. Quanto mais as promessas de Deus. Temos que fugir das coisas do mundo, temos que abandonar, nós temos que crucificar o meu eu, porque quem domina a nossa vida no mundo é o meu eu, sou eu que tenho, eu mesmo. Por isso nós temos que crucificar o meu eu. Lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, está escrito assim, ó, nós temos que matar o nosso eu. Está escrito assim, ó, estou crucificado com Cristo. Paulo dizendo para os irmãos em Gálatas, o apóstolo Paulo, eu já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, nesse corpo aqui, eu vivo pela fé. A fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Observe o que ele diz aí, ó, estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, ou em outras versões, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Agora, em vez de ser eu, a minha vida agora é cristocêntrica. É Jesus que tem controle da minha vida. Eu vou sair do meu emprego, vou para outro. É isso que Jesus quer. Ah, não, mas o outro está pagando 10 vezes mais. Mas é isso que Jesus quer. Qual é o conselho do mundo? Que as pessoas não largam. Você vai onde está pagando melhor e acabou. E aí, as promessas de Deus, que seria lá na simplicidade, onde começaria ganhando um salário mínimo, virou as costas porque apareceu um com 10 salário mínimo. Irmãos, é um perigo, abre aspas e fecha aspas, nós servos de Deus, em relação às coisas do mundo. É um perigo, porque quem está no mundo, a Bíblia diz que jaz no mundo. Mas nós não fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós não fomos chamados para ser diferenciados. Então, quando a gente vai para lá, o sofrimento é maior. Não é casual que quando recebe a libertação e volta para aquelas práticas do mundo, 7 espíritos demoníacos voltam a habitar naquela casa, encontrou tudo limpo e a bagunça é maior. Então, querido, morrer para o mundo é crucificar o meu eu. E por último, última coisa para você receber, é negar-se a si mesmo. Jesus que disse, Lucas 9, versículo 23, foi Jesus que disse, vamos ficar de pé? É negar a si mesmo. É literalmente dizer, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o mesmo versículo que nós lemos. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu não sei o que você está precisando se negar. Eu não sei o que você precisa largar. Eu vou continuar. Eu não sei o que você precisa deixar. Mas você sabe que você não é criança. Que aquilo lá que você está fazendo está impedindo das bênçãos que já foram liberadas, as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Deus te trouxe aqui, nós estamos juntos. A partir de mim, como o pastor Abel prega, a espada corta daqui para lá. Eu preciso saber o que está me impedindo. Eu preciso saber onde eu estou inserido nessa ministração. Se as promessas foram liberadas, eu preciso conquistar. E por que não chegou ainda? E por que dá certo para todo mundo e não dá certo para você? Por que aquela pessoa alcançou aquilo que era para ser seu? Quantas vezes isso, puxa, era para ser para mim, agora foi para ele. Será que você não precisa ter uma mudança de atitude? Será que alguma coisa que está aí dentro, irmãos, não precisa ser morto? Será que não tem que matar alguma coisa que está aí? Será que continuar praticando isso aí, vivendo isso, sem resolver isso aí, é mais doído do que não ser abençoado, do que perder uma promessa e correndo o risco de vida eterna? A princípio eu estou falando em promessas, conquistar as promessas, mas o próximo passo pode ser a salvação. Vamos sair limpo aqui dessa noite. Vamos matar quem está querendo matar os nossos sonhos. Vamos destruir quem está organizando para acabar com a gente. Não estou dizendo que aqui tem, mas se tiver, por favor, se você tem um vício, mate esse vício. Conquiste as promessas de Deus que é para você. Se você tem uma luta, eu não consigo, eu largo, aí volta de novo, acontece de novo, vou desistir. Não desista. Não desista. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, dizia a cantora. Os sonhos de Deus não morrem. E os sonhos e as promessas. E a Bíblia manda nós fazermos promessas, irmãos. Fazer planos. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está.